E aí, nossa turma do Quizards, tudo beleza? Bem-vindos a mais uma jornada incrível de aprendizado com a gente. Hoje, a gente vai dar um mergulho profundo num negócio chamado pensamento computacional. Sabe aquela lógica formal, super precisa que simplesmente não tem margem para erro? É exatamente isso que a gente vai dominar nessa explicação. Nós vamos virar a chave, mudar o jeito de dar e receber instruções e entrar de cabeça no universo de quem fala a língua das máquinas. Tudo pronto? Bora dar uma olhada rápida no nosso caminho de hoje. A gente vai passar por 1. Introdução aos algoritmos. 2. Desenhando com fluxogramas. 3. Escrevendo em pseudocódigos. 4. Aquele resumo desse universo. 5. A tão aguardada hora do Quiz Quizards. E 6. Nosso desafio final. Partiu? Ponto número 1, introdução aos algoritmos. O foco total aqui são as instruções. Imagina a seguinte situação, que é um problema bem humano, aliás. Como que a gente dá uma instrução perfeita à prova de falhas para realizar uma tarefa? É aí que entra o nosso conceito. Um algoritmo é pura e simplesmente um conjunto finito e exato de passos. Ele indica na mosca o que deve ser executado para realizar um processo. Ou seja, não tem espaço para talvez, mais ou menos, ou eu achei que era assim. É a exatidão na sua forma mais pura. Se a instrução não for super clara e objetiva, adivinha? O resultado final com certeza vai dar ruim. Sabe o que ilustra isso perfeitamente? A analogia do bolo de laranja. Todo algoritmo precisa de 3 coisinhas básicas. Primeiro, as entradas, que são os nossos ingredientes. Segundo, o processamento, que é aquela parte de misturar tudo, bater, colocar no forno, é onde a mágica acontece. E terceiro, as saídas, que é o nosso resultado de interesse, ou seja, o bolo de laranja quentinho e pronto para comer. Mas, olha só, se qualquer instrução for ignorada ou ficar meio confusa no meio do processamento, já era o bolo, né? Ponto número 2. Desenhando com fluxogramas. A arte do mapeamento visual. Agora a gente avança. Como é que a gente pega essas instruções escritas e desenha isso criando um mapa de toda a lógica? Bom, um fluxograma funciona exatamente como um mapa visual. Ele tem uma sequência de elementos encadeados que mostram passo a passo tudo o que precisa ser feito. Para nós, humanos, isso é uma ferramenta fantástica para servir de primeiro rascunho. Olhando para um esquema visual desses, fica muito mais fácil bater o olho e identificar qualquer erro lógico bem antes de tentar ensinar isso para uma máquina. E todo mapa tem a sua legenda, certo? O segredo aqui é entender a linguagem desse desenho. Temos 4 elementos gráficos básicos. O retângulo indica uma ação ou um processo que tem que ser feito. O losango é o momento da decisão, que é sempre uma pergunta com resposta de sim ou não. O terminal, que é esse formato de retângulo arredondado ou uma forma mais oval, marca onde é o início e o fim do nosso algoritmo. E, lógico, a seta, que mostra exatamente a direção do fluxo que a gente tem que seguir. É simples e super organizado. Ponto número 3. Escrevendo em pseudocódigos. Nossa aproximação com a linguagem de máquina. A real é que os computadores não conseguem ler mapas visuais do mesmo jeito que a gente. Então a gente precisa traduzir essa lógica. E essa tradução rola numa progressão bem bacana. Lá no passo 1, a gente começou com a linguagem humana, que é cheia de nuances. Daí, a gente foi para o passo 2, o fluxograma, para organizar as ideias de um jeito visual. E agora, a gente chega no passo 3, que é o pseudocódigo. É uma linguagem estruturada que ainda lembra a nossa língua nativa, mas já é pensada para ser traduzida facinho para uma linguagem de programação de verdade depois. É literalmente a ponte entre a mente humana e o computador. Mas afinal, do que é feito esse tal de pseudocódigo? Essencialmente, a gente usa ferramentas como as variáveis. Pensa nelas como umas caixinhas virtuais onde a gente guarda informações e os valores lá dentro podem mudar durante o processo. E além das variáveis, a gente usa os operadores matemáticos para fazer os cálculos. O sinal de mais para adição, o de menos para subtração, a barra para divisão e o asterisco para multiplicação. Juntando essas pecinhas, a gente constrói qualquer lógica possível. Ponto número 4. Resumo desse universo. Hora da nossa recapitulação rápida. Antes da gente pular de cabeça no nosso grande desafio, bora colocar os 3 pilares lado a lado para fixar bem. O algoritmo é a raiz de tudo, passos exatos e finitos, sem dar margem para dupla interpretação. O fluxograma é a nossa ferramenta de esquema visual, usando retângulos e losangos para mapear o caminho de um jeito que a gente entenda. E o pseudocódigo é aquela escrita lógica estruturada, usando variáveis e operadores para falar de um jeito que facilite a vida da máquina depois. Tá tudo conectado. Ponto número 5.
Hora do Quiz Quizards. Vamos testar esses conhecimentos para valer agora. Chegou o momento de brilhar. Todo mundo vai ter exatamente 5 segundos para pensar. Tem que ser rápido. Pergunta número 1. O que é um algoritmo? 5 segundos rodando e... tempo esgotado. E a resposta certa é um conjunto finito e exato de passos. Mandou muito bem quem lembrou que a exatidão é a grande sacada aqui. Bora para a próxima. Pergunta número 2. Na analogia do bolo de laranja, o que representam os ingredientes? 5 segundos no relógio. E... fechou o tempo! A resposta correta é as entradas. Ou os inputs, né? São os elementos iniciais para a gente começar a rodar a nossa receita. Mantendo o ritmo, vamos lá. Pergunta número 3. No fluxograma, qual figura geométrica a gente usa para representar uma decisão? Valendo 5 segundos. E... tempo esgotado. A resposta é o losango. É ele que cria aquela bifurcação, aquele caminho de sim ou não dentro do nosso mapa. Vocês estão pegando o jeito. Pergunta número 4, chegando na área. Qual elemento gráfico indica o início e o fim de um fluxograma? Contando 5 segundos e... acabou! E a resposta é o terminal, que pode ser aquele retângulo com os cantos arredondados ou uma forma oval. Tudo pronto para o teste final? Última pergunta do nosso quiz. Número 5. Em pseudocódigo, qual símbolo a gente usa para a operação de multiplicação? Últimos 5 segundos e... tempo encerrado. A resposta é... o asterisco! Palmas para a nossa turma que completou esse super desafio e testou de verdade a memória com essas regrinhas lógicas essenciais. Show de bola! E para encerrar a nossa jornada de hoje com chave de ouro, eu vou deixar um desafio final bem instigante. Pensa aí numa atividade qualquer do seu dia a dia. Qual algoritmo a gente usa na nossa rotina e às vezes nem percebe? Joga sua resposta aqui embaixo nos comentários. E aproveita para deixar também qualquer dúvida que tenha surgido durante a nossa explicação, beleza? Não esquece de se inscrever no canal Quizards, ativar o sininho das notificações para não perder as nossas próximas jornadas e, claro, deixar aquele like maroto se esse conteúdo clareou as ideias hoje. Um abração, continuem explorando a lógica ao redor de vocês e até a próxima!